Olá, boa noite. Então, estamos para o gosto de abordar. É, então, dentro daqueles três pilares, que eu acredito que todo engenheiro agrônomo precisa trabalhar, precisa desenvolver para ter mais resultado, que é marketing de conteúdo, inteligência emocional e trabalhar com pessoas, eu quero trazer hoje o tema trabalhar com pessoas. E começo com a seguinte pergunta: trabalhar com pessoas hoje é um desafio para você? É algo fácil? É algo simples? Você está conseguindo os resultados que você gostaria? Ou é algo que te desafia? Hoje eu faço essa seguinte pergunta: você está conseguindo realmente o resultado que você precisa na tua equipe, dos teus produtores? Como é que está isso? Então, você precisa que alguém faça algo e você não tem certeza a maneira correta de abordar essa pessoa. Então hoje eu vou te falar sobre uma ferramenta que vai ajudar muito isso. E que ferramenta é essa? Essa ferramenta é perfil de comportamento. Então você deve observar que eu sempre tenho falado sobre perfil de comportamento dentro do meu Insta, e hoje eu queria aprofundar um pouquinho esse assunto aqui. E quais são as vantagens, por que é importante você conhecer primeiramente o teu perfil de comportamento e entender como é que funciona os outros perfis além da liderança. Cada pessoa, de acordo com seu perfil de comportamento, tem uma maneira de liderar. E ela está vinculada diretamente ao teu perfil. Então, se eu sou um líder de mais comando em ação, se eu sou um líder mais complacente, se eu sou um líder técnico, ou se eu sou um líder de conexão. Então, você conhecendo o teu perfil, você vai saber a maneira que você lidera as pessoas que estão juntos trabalhando com você, e até que você se auto-lidera. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você conhecendo o perfil de comportamento, você vai aprender a identificar o perfil das pessoas que trabalham com você, certo? Então, as pessoas que trabalham com você, elas têm um perfil, pode ter um perfil semelhante ao teu, ou um perfil diferente. E você, entendendo do perfil daquela pessoa, você vai conseguir a abordagem mais adequada para aquela pessoa. Tu vai saber como maximizar o teu potencial, o teu talento e também da tua equipe. E saber como minimizar as interferências, porque essas interferências, elas vão ser pontos de conflito entre você e as pessoas que trabalham contigo, ou até entre você e o trabalho que você está executando naquele momento, que pode ser um trabalho que não está alinhado diretamente com o teu perfil. Então, você vai saber utilizar o perfil na gestão de conflitos, que hoje, dentro do nosso ambiente de trabalho, é algo que impacta seriamente nos resultados. E uma coisa que é muito importante, e eu acredito nisso, é que com o perfil de Pareto, com o perfil de comportamento, é possível se aplicar a lei de Pareto. Mas o que é essa lei de Pareto? A lei de Pareto, ela visa, ela possibilita você identificar aonde você vai aplicar 20% de esforço para ter 80% de resultado. Então, com um perfil de comportamento mapeado, tanto teu quanto das pessoas com qual você trabalha, você conseguindo trabalhar com essa ferramenta,
você consegue que as pessoas trabalhem de maneira mais equilibrada, de maneira mais alinhada, aonde com menos esforço consegue-se mais resultado. Então, eu queria trazer aqui uma breve história que eu passei com relação a essa situação com um perfil de comportamento. Quando eu trabalhei pela primeira vez na gerência da Cidasc, eu já tinha ideia dos resultados que eu queria atingir. Mas por algum motivo eu via que tinha algumas coisas que estavam faltando, sabe? Eu não entendia por que uma determinada abordagem funcionava para uma determinada pessoa e eu trazia essa mesma abordagem para uma outra pessoa e não funcionava. Ela não respondia exatamente igual a primeira pessoa. Então, aí começou a surgir eu comecei a identificar que eu estava com um problema. Eu estava focado muito no processo e pouco nas pessoas. Então, quando eu tomei conhecimento sobre o que é o perfil de comportamento, isso foi muito disruptivo para mim, que já foi na minha segunda passagem. Lá eu consegui identificar exatamente aonde que eu estava errando. Por quê? Porque quando eu tenho uma pessoa que é mais comunicadora, eu não posso tratar ela igual uma pessoa que é mais executora. Por quê? Porque eles têm motivadores diferentes. Eles têm necessidades diferentes, eles têm maneiras diferentes de ver o trabalho, de ver o funcionamento das coisas. Então, se você traz uma mesma abordagem para dois perfis diferentes, você não vai conseguir resultado em um deles. Então, eu passei a abordar qualquer conversa em uma perspectiva que faz sentido para outra pessoa. Por quê? Porque faz sentido para o perfil de comportamento dela. A partir do momento que tu identifica qual é o perfil dessa pessoa, você consegue trazer isso para uma conversa e essa conversa vai ser mais fluida, ela vai ser mais objetiva e tu vai conseguir mais resultado. Então, o tempo que eu foquei excessivamente no processo e menos nas pessoas era uma visão equivocada que um processo bem escrito resolveria qualquer problema. E não é verdade. O que resolve o problema é o processo mais a pessoa. Então as pessoas têm motivadores diferentes para executar qualquer tipo de tarefa. E quando você identifica o perfil da pessoa, tu passa a tratar ela como ela gostaria de ser tratada e não como você acha que ela gostaria. Tu para de olhar pela tua perspectiva e começa a olhar pela perspectiva do outro. Então, o mínimo de perfil de comportamento, eu acho que qualquer pessoa, qualquer engenheiro agrônomo que trabalha com vendas, ou que é gerente de fazenda, ou que dá assistência técnica para produtores, tem que saber o mínimo. Por quê? Porque ele vai trocar completamente a sua abordagem que ele vai trazer para as conversas. Mas Yuri, então, tu falou de perfil, falou, mas o que realmente significa esse negócio de perfil de comportamento? Bom, ele é um estudo que divide o comportamento dos seres humanos, das pessoas comuns, em 4 tipos. Esse estudo ele começou lá na Grécia Antiga, aonde os gregos eles já dividiam as pessoas, dividiam ou alinhavam ou identificavam as pessoas pelos 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Então, teria as pessoas com temperamento mais forte, as pessoas que tinham o elemento fogo mais presente.
pessoas de temperamento mais alegre, os gregos identificavam que eles tinham mais conexão com o elemento do ar. Pessoas mais metódicas, digamos assim, pessoas mais que precisavam de mais estrutura, de mais segurança, eles tinham mais ligação com o elemento da água, e pessoas que eram mais analíticas tinham maior ligação com o elemento da terra. Então isso aí, esse estudo começou lá com os gregos. Depois, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele dividiu esses temperamentos que os gregos traziam ligados aos elementos da natureza com a seguinte denominação: os coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos, que eram perfis ligados a esses elementos, mas com uma outra linguagem. Até que o pesquisador William Moulton Marston ele fez um amplo estudo com relação a esses dados e essas influências que veio desde dos gregos, depois de Hipócrates e depois por Carl Jung, aonde ele estabeleceu essa metodologia como a gente conhece hoje, dividido em dominância, influência, estabilidade e conformidade. Mas o que significa cada nomenclatura dessa? Então a gente tem na dominância as pessoas que são mais executoras, são mais voltadas à execução de tarefas. A influência, cabe àquelas pessoas mais comunicativas, pessoas que precisam estar se comunicando sempre. Por quê? Porque isso é uma necessidade de elas se expressarem. Elas têm essa necessidade. Por exemplo, o executor ali, que tem um alto nível de dominância, ele tem a necessidade de executar tarefas, de estar sempre trabalhando. Já o comunicador, que ele é regido pela influência, ele tem a necessidade de estar constantemente se comunicando. Depois nós temos os estáveis, que são os perfis dos planejadores. São pessoas calmas, tranquilas, que precisam de um passo a passo para que consigam evoluir. Diferente do dominante, o estável ele tem um ritmo mais cadenciado de trabalho. E já o dominante, ele sai atropelando. Ele vai para cima e ele quer ver o resultado o quanto antes. E por último, nós temos os conformes, que as pessoas analíticas. Aquelas pessoas extremamente técnicas que pegam o trabalho e veem minúcia por minúcia. São geralmente pessoas mais introvertidas, mais tímidas, mas extremamente focadas na excelência do trabalho que querem entregar. Então não adianta você esperar algo muito rápido de um analítico, mas pode esperar algo de muita qualidade. Então, segundo o William Moulton Marston, esse pesquisador norte-americano, ele estabelece as seguintes necessidades, digamos assim, de cada perfil. O perfil dominante, que seriam das pessoas executoras, elas têm uma necessidade de exercer o controle, elas têm uma necessidade de predominar. São os perfis que normalmente são voltados a uma liderança ágil, uma liderança rápida, muitas vezes por comando e controle. Então, essa necessidade do dominante de dominar o ambiente, ele precisa saber que ele está no controle do ambiente. Já o influente, ele trabalha de uma outra forma, ele trabalha pela persuasão. São aquelas pessoas que são bons de lábia, normalmente vendedores. Os vendedores, a maioria, são pessoas que têm um alto grau de influência no seu perfil. Por quê? Porque eles se conectam muito rápido com as pessoas
e tem uma conversa que leva você a muitas vezes tomar a decisão conforme a perspectiva dele. Já os estáveis, que são os planejadores, eles têm uma necessidade de ritmo, de cadência. Então, uma coisa que você não pode, quando você identifica uma pessoa que tem esse perfil de estabilidade, é atropelar ele. Você precisa combinar um prazo, e ele vai cumprir esse prazo. Mas se você combinar um prazo e chegar no meio da viagem e querer que ele faça na metade daquele prazo, aquilo acaba com o trabalho dele. Por quê? Porque ele se planejou para fazer daquela forma. Então você não pode quebrar isso. Quando você quebra isso, você vai muitas vezes gerar um conflito. E os conformes? Os conformes são as pessoas mais analíticas, são as pessoas mais metódicas. E o que acontece? É conforme por quê? Porque eles agem conforme as regras. Então, se, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma sinaleira. O conforme, ele não passa na para ele passar na sinaleira amarela é algo extremamente desconfortável. Por quê? Porque o amarelo já é para parar. Então, ele passa no sinal verde, o amarelo é sinal de alerta. Então, para ele passar no sinal de amarelo, ele já entende que aquilo está errado. Se você for pegar o perfil do influente, tanto faz, amarelo. Só não vou passar no vermelho porque os outros carros estão passando, mas amarelo, verde, para mim, dá na mesma coisa. E um conforme não. São regras, e as regras existem para serem seguidas. Então, tu tirar o conforme e pedir para que ele faça algo fora de uma regra, vai gerar conflito. Então, executores são as pessoas com alto nível de dominância. Os comunicadores são aquelas pessoas comunicativas com alto grau de influência. Os planejadores são as pessoas com alto grau de estabilidade, precisam de cadência, de passo a passo. E os analistas são as pessoas que agem conforme as regras. O que acontece? Cada perfil desse ele é mais voltado para alguma coisa. Então, se a gente pegar os analistas e os executores, a gente pode dizer que eles são perfis primos e são perfis muito voltados a tarefas, a executar tarefas, cada um à sua maneira. O executor com foco no resultado, o analista com foco na excelência. Quando a gente pega com relação a os planejadores e os comunicadores, eles não são tão focados na tarefa, mas mais na pessoa que executa a tarefa. Então, o tipo de abordagem que você tem que trazer para esse tipo de perfil é diferente. Por quê? Porque tu tem que mostrar o impacto que essa tarefa traz para as pessoas. Quando você trabalha com analista executor, o grau do impacto que essa tarefa traz para o resultado. Então, são abordagens diferentes. Os analistas e os planejadores são perfis mais adaptativos. Eles tendem a se adaptar ao ambiente para produzir seus resultados. Já os comunicadores e os executores, eles tendem a moldar o ambiente. Eles querem que o ambiente se adaptem a eles, a maneira deles trabalhar. Então, o que acontece? Você precisa, para você começar isso aqui é só uma introdução, mas para você entender a importância disso, mas para você começar a entender essa situação do DISC, é importante alguns pontos. E o primeiro ponto aqui é começar a observar as pessoas para começar a identificar os pontos fortes dela. A partir do momento que tu enxerga no que uma determinada pessoa é boa, você começa a conseguir relacionar isso
com o perfil de comportamento dela. E nisso você consegue desdobrar as necessidades, ou a maneira que você vai dar um feedback, ou os motivadores dessa pessoa. Então, você, analisando isso, você também tem que estar disposto a observar e aceitar as limitações de cada perfil, do seu perfil e do perfil das pessoas com quais você interage, seja ela um produtor, seja ela um cliente, seja ela um outro membro da tua equipe. O que acontece? Por exemplo, se eu tenho um cliente extremamente comunicador e eu quiser fazer uma abordagem extremamente técnica do meu trabalho, muitas vezes ele não vai entender. Ele nem vai querer entender. E muitas vezes a gente pode se sentir frustrado porque ele não está dando nem bola para o que eu estou falando. Não é verdade. Você não está falando na linguagem que ele gostaria que você falasse. Por exemplo, se você pega um cliente extremamente técnico e você, que é um perfil analista, e você não dá detalhes técnicos do teu trabalho, de como você vai executar, de quais legislações aquilo está implicando, ele vai achar que você não sabe o suficiente. Ele vai dizer, fulano só está me enrolando, ele nem sabe o que está fazendo. Então, identificar o perfil passa por observar e passa por aceitar que você vai ter que mudar muitas vezes a tua abordagem. E o que mais? Querer, quando você tem uma equipe, você trabalha com uma equipe, você lidera uma equipe, você tem que querer despertar o melhor das pessoas, respeitando as diferenças individuais. Por quê? Porque essas diferenças são decorrentes da intensidade de cada perfil. Nós todos temos os 4 perfis trabalhando dentro da gente ao mesmo tempo. Mas o que diferencia uma pessoa da outra? A intensidade de cada perfil. Então, se eu tenho um maior nível de dominância, muito provavelmente que eu tenho um nível de estabilidade menor, porque são perfis opostos. Então, a abordagem dessa pessoa com alto nível de dominância tem que ser diferente. Então, nós todos temos os 4 perfis. O que nos diferencia é a intensidade de cada um. Então, eu gosto de trazer uma analogia com uma arte marcial chamada Aikido. O que é o Aikido? O que significa Aikido? Aikido significa caminho da harmonia. Por quê? Porque o Aikido ele é uma arte marcial que ele não visa o enfrentamento direto. Ele visa você observar o teu oponente e utilizar o ataque dele como o teu golpe. Então, ele visa você entrar em harmonia com o teu oponente para que o que ele fizer não te atinja. Então, a partir do momento que você identifica e entende e compreende a ótica do perfil de comportamento da outra pessoa, tu começa a ver que muitas coisas não são pessoais. São só uma maneira diferente de enxergar as coisas. Por quê? Porque uma pessoa que tem um alto grau de conformidade, que as pessoas analíticas, elas enxergam as coisas tecnicamente. Já uma pessoa que é o perfil oposto, que tem um alto grau de influência, ela enxerga as coisas da maneira da conexão com as pessoas. Então, a partir do momento que tu identifica isso, você consegue, entendo por que essa pessoa está tomando essa atitude. Por quê? Porque o perfil dela precisa de conexão. Não é que aquela pessoa, digamos assim, os analistas eles são muito julgadores.
eles têm uma ótica de julgar. Por quê? Porque como eles procuram agir sempre conforme as regras, para ele, ou está dentro da regra, ou está fora da regra. Então eles começam a observar se está dentro da regra ou fora da regra. E o que é isso? Isso é julgamento. Eu julgo que isso está fora da regra. Então, quando você pega um perfil influente que procura se sobressair no espaço que está conversando, contando piada, o analista tem uma tendência já de julgar. Fulano está se exibindo? Fulano só quer aparecer? Fulano nem sabe do que está falando. Porque muitas vezes o analista sabe muito mais daquele assunto que o influente está falando, que o comunicador está falando, só que ele não expressa. E daí o comunicador expressa. E o comunicador expressa, e muitas vezes sem ter tanto conhecimento. Mas ele fala, por quê? Porque ele tem uma necessidade de se expressar. O analista já tem uma necessidade de estar certo. Ele precisa estar certo. Dificilmente tu vai encontrar um posicionamento de um analista que esteja equivocado. Por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalha pela segurança. Então, isso é muito importante de a gente identificar nos clientes, nos produtores e nas pessoas que trabalham, tanto sob nossa liderança quanto pares de trabalho. Por quê? Porque esse é o caminho da harmonia. A partir do momento que você olhar não pela tua ótica, mas pela ótica do perfil de comportamento da pessoa que está do outro lado, vai ter muito mais chance de você entender o porquê que aquilo está acontecendo e conseguir um resultado melhor. Esse ponto eu acho fundamental para qualquer engenheiro agrônomo ter um mínimo de conhecimento. E para a gente ser prático aqui, eu queria que você pensasse de uma seguinte forma. Um projeto que você precisa tornar realidade. Eu queria que você pensasse num projeto. Agora eu queria que você pensasse quais são as habilidades que são necessárias para implementar esse projeto. Precisa ser uma pessoa mais positiva, precisa ser uma pessoa mais empática, precisa ser uma pessoa mais organizada, precisa ser uma pessoa que se expresse melhor. Porque muitas vezes as habilidades que precisam para um projeto que a gente gostaria de implementar, nós não temos. Por quê? Porque nós temos outras habilidades. Ninguém tem todas as habilidades. O perfil de comportamento, você não vai ter 25% de cada perfil. Isso não tem. Por quê? Porque os dominantes são opostos dos estáveis. Então, se você tem uma personalidade muito forte, a tendência é que tu tenha um grau de empatia menor, que é uma característica do estável. Um alto grau de empatia, isso tem um alto grau de empatia, normalmente você não tem uma personalidade forte, você não quer controlar tanto o ambiente. Então, muitas vezes, a gente não tem por natureza essa habilidade que precisa para alguma coisa. E daí, quando a gente não tem, existe dois caminhos. Existe desenvolver essa habilidade até o nível de adaptabilidade que você tem, ou pedir para que alguém que tenha essa habilidade te ajude. Mas saiba que ninguém tem todas as habilidades. Ninguém é comunicativo e extremamente técnico ao mesmo tempo. As pessoas que falam bastante, que são extremamente comunicativas, elas não têm muito paciência para pegar um manual técnico e se debruçar detalhe por detalhe daquilo. A não ser que você tenha consciência extremamente disso, você comece a trabalhar
Isso porque isso é uma necessidade para o resultado que você quer e você consiga se adaptar. Mas isso, saiba que vai estar fora da zona de conforto. Então, o primeiro ponto é tu ter consciência do teu perfil de comportamento. É o primeiro ponto. Qual é o meu perfil de comportamento? Quanto eu tenho? Qual é a minha intensidade de dominância? Qual é a minha intensidade de influência? Qual é a minha intensidade de estabilidade? Qual é a minha intensidade de conformidade? Ali, tu já vai conseguir identificar quais são as tuas principais habilidades. Agora, essas habilidades, elas suprem o que o teu projeto atualmente que você quer implantar necessita? Então, tem que ter um cruzamento do que tu quer e do que tu tem. Então, aqui chegamos 2 momentos que, como Napoleão Hill gosta de falar, gostava, está escrito nas obras de Napoleão Hill, tudo começa pela clareza da onde você quer chegar, pela clareza daquilo que você precisa, das necessidades que você precisa ter, das necessidades, das habilidades que você precisa desenvolver para atingir aquele objetivo e daquilo que você tem por natureza. Porque se você não tem por natureza, você tem 2 caminhos, como eu falei. Desenvolver é o que vai te tirar da tua zona de conforto. Ou delegar. E eu falei sobre a delegação no último vídeo, que se vocês voltarem ali no feed, falei sobre como é difícil para muitas pessoas delegar. Mas é uma necessidade. Se você não tem essa habilidade e você não delegar, você não vai atingir o teu objetivo. Então pensa comigo agora, naquele teu projeto. Qual foi a estratégia que tu utilizou e que não deu certo? Talvez seja o momento de você identificar o teu perfil de comportamento e mapear quais são as habilidades necessárias para se chegar naquele objetivo que você ainda não alcançou. Porque se você não alcançou ainda, porque está faltando algo que você precisa desenvolver ou que você precisa delegar. Hoje é esse conteúdo aqui que eu queria trazer. Espero que tenha tirado valor. Quero agradecer a presença hoje. Está melhorando. Da Clara, do Didico, do Edgar, da Maritza, do Simon, que é meu irmão, da Michele, que foi a primeira a chegar, né, Michele? Obrigado pela presença de todos. Esse conteúdo vai ficar disponível ali no feed. E pensa no teu projeto e qual habilidade precisa para que esse projeto fosse implementado e quais as habilidades que você tem e quais habilidades que você precisa desenvolver para alcançar esse projeto. Pensa no projeto, pensa no objetivo, pensa na estratégia que você já utilizou e se você não chegou, talvez seja a hora de mudar alguma coisa. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Depois que o conteúdo ficar disponível lá, deixa o like lá para o Instagram para o algoritmo se animar a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Certo? Obrigado, pessoal.